Está no ar o Boletim de Notícias. A informação no rádio com relevância e agilidade. Boa noite. Boa noite. Em Petrópolis começa a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Em meio à crise financeira estadual, Niterói é destaque no mercado imobiliário. Com feriado prolongado, o Museu Imperial tem aumento de visitantes comparado ao mesmo período do último ano. Em Niterói, o centro da cidade recebe a segunda edição da Marcha para Jesus. Temos também as informações do trânsito na sua cidade. Grande incêndio no Floresta. Grande incêndio florestal atinge bairro em Petrópolis. E a previsão do tempo para o início da semana. E Niterói promove no fim de semana a 10ª Feira do Desapego Infantil. E ainda os principais jogos do último fim de semana. O Boletim de Notícias desta segunda-feira, 11 de setembro, está começando agora. Começou nesta segunda-feira a campanha nacional de multivacinação em 14 unidades de saúde de Petrópolis. A ação vai oferecer 12 tipos de vacinas para crianças de 0 a 9 anos e 7 vacinas para adolescentes de 10 a 14. A campanha vai até o dia 22 deste mês e as doses estão disponíveis no Centro de Saúde, ao lado do Hospital Nelson de Sá EARP, no Ambulatório Escola e o Hospital Alcides Carneiro, de 9 da manhã às 4 horas da tarde. Você vai levar seus filhos para tomar vacina também, Elias? Com certeza, tem que dar uma olhadinha lá no cartão de vacina, né? Se tiver alguma pendente, vamos lá, porque é bom essa campanha. Um dos setores mais afetados pela crise financeira nacional e principalmente estadual é, sem dúvida, o mercado imobiliário. Mesmo assim, alguns municípios, incluindo Niterói, tiveram um desempenho acima da média nacional. Oscilando entre altas e baixas, o preço a metro quadrado para a venda alcançou em agosto a sua maior alta. De acordo com um estudo feito pela plataforma digital Viva Real, está em altos preços. Esta alta dos preços acontece pelo terceiro mês consecutivo. É isso aí. Por conta do feriado prolongado da Independência, o Museu Imperial de Petrópolis recebeu 4.600 pessoas durante o fim de semana. Segundo a instituição, este número de visitas é o dobro se comparado ao mesmo período do ano passado, quando receberam 2.500 pessoas. Além do museu, a Secretaria de Turismo de Petrópolis disse que a cidade contou com 80% da ocupação de hotéis e pousadas. Bacana, né, Elias? É sempre bom, né? Aumenta bastante o turismo na cidade, aumenta a renda, é sempre bom. Na tarde do último sábado, as ruas do centro de Niterói receberam a chamada Marcha para Jesus. O ato é organizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos de Niterói. Esta é a segunda edição do evento, que teve como ponto de concentração a Praça da República. No início da noite, houve show de cantores religiosos para animar os participantes. Já que falamos sobre um evento que circulou pelas ruas de Niterói, vamos saber como está o trânsito nesta segunda-feira? Informações do trânsito. O repórter André Holtz tem informações para nos passar. Boa noite, André. Como está a situação do trânsito hoje? Boa noite, Branco e Elias. O feriado da Independência acabou e a Concer registrou 285 mil veículos durante o fim de semana no trecho da BR-040. Com a volta à vida normal, o trânsito hoje no centro de Petrópolis está tranquilo, com lentidão apenas na rua Ipiranga. Já em direção ao Bingen, a movimentação de veículos é mais intensa, devido à ida de estudantes para a Universidade Estácio de Sá. Já no município de Niterói, a BR-101 apresentou durante o dia todo um tráfego lento na Avenida do Contorno, para quem queria voltar para casa. Agora à noite, os pontos de lentidão se localizam também na ponte Rio-Niterói. No sentido Rio, a travessia é de 23 minutos. Já no sentido Niterói, a travessia está normal, sendo realizada em 13 minutos. A Alameda São Boaventura também sofreu com retenção hoje, mas aos poucos o trânsito vai diminuindo. Portanto, motoristas sempre mantendo atenção e calma para chegar com tranquilidade em casa na noite desta segunda-feira. André Holtz, para o Boletim de Notícias. Muito obrigado pelas informações e uma boa noite para você, André. Para você que nos acompanha pelo horário de Brasília, agora são 6 horas e 17 minutos. Seguimos ao vivo pela Rádio Estação Petrópolis e Niterói. E para você que está ouvindo a reprise pela web rádio SOS Vida, obrigado pela audiência e companhia de sempre.
Na noite da última sexta-feira, bombeiros foram chamados para combater um incêndio na vegetação do bairro Sertão do Carangola, em Petrópolis, que atingiu uma área que equivale a 4 campos de futebol. Para conter o fogo, os militares usaram abafadores e água, conseguindo extinguir o incêndio por volta das 6 da noite. É muito perigoso essa situação, não é, Elias? Semana passada, vindo para Petrópolis, eu vi um grande foco de incêndio também nas montanhas entre aqui e Teresópolis. E fogo na mata, sabe como é que é, né? Se espalha muito rápido. É bem perigoso. Chegou a hora de saber como vai ficar a temperatura para os próximos dias da semana. E agora, a previsão do tempo. Quem já está no nosso estúdio para falar sobre a previsão do tempo é o repórter Richard Stoltzenburg. Boa noite, Richard. Como vai ficar o clima esta semana? Boa noite, Branco. Boa noite, Elias. Boa noite ao Lucas, aos nossos ouvintes e internautas da Rádio Estação Petrópolis e Niterói, Web Rádio SOS Vida e para aqueles que seguem pelo Facebook. Bom, o tempo continuou firme, né, nos últimos dias e vai continuar assim ao longo desta semana. O tempo hoje no estado do Rio de Janeiro ficou quente e as temperaturas variaram entre 17 graus e 32. E a sensação térmica chegou aos 35 e o dia ficou com o céu aberto. Para os próximos 2 dias a temperatura continua elevada, variando entre os 18 e 35 graus e o céu continua claro, com predominação do sol ao longo do dia. Em Petrópolis a temperatura variou entre os 19 e 23 graus e o céu teve algumas nuvens. Para terça e quarta-feira, a temperatura varia entre os 14 e 27 graus e o sol predomina durante o dia. Em Niterói, o céu ficou aberto e a temperatura chegou aos 31 graus e a mínima foi de 20. Terça e quarta-feira, o calor continua para os niteroienses, com as temperaturas variando entre os 19 e 31 graus. O céu vai ficar aberto e não há previsão de chuva para esse início de semana, Branco. Bom, obrigado, Richard. Uma boa noite para você. Durante toda a manhã do último sábado em Niterói, houve a 10ª Feira do Desapego Infantil no Horto do Barreto. É um evento mensal que se trata de 2 barracas de expositores de roupas infantis seminovas, sempre em bom estado e com um ótimo preço. A próxima edição da feira, que acontece todo segundo sábado do mês, está agendada para o próximo dia 14 de outubro, no mesmo horário e local. Vamos falar agora sobre os principais jogos do fim de semana. BN Esportes. Vamos conversar agora com o nosso colega Lucas Messori, que nos traz as principais notícias do esporte deste fim de semana. Boa noite, Lucas. Quais são as notícias que você trouxe para nós essa noite? Boa noite, Branco, boa noite, Elias, boa noite, Richard, nosso ouvinte, ligado conosco na Web Rádio SOS Vida e também na Rádio Estação. O pessoal também ligado conosco aí na live, no Boletim de Notícias. As principais notícias são dessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou nesse fim de semana, com o Vasco voltando a vencer, agora 2 vitórias seguidas, em São Januário, com portões fechados, venceu por 1-0 a equipe do Grêmio, que briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo Matheus Vital, jovem promessa das categorias de base do Vasco da Gama, e o curioso foi que, mesmo com portões fechados, a torcida do Vasco fez uma festa muito bonita nos arredores do estádio de São Januário, cantando, empurrando o time, dava para se ouvir muito a torcida mesmo com os portões fechados. No domingo, o Fluminense visitou a equipe do Vitória, lá no estádio do Barradão, em Salvador, empatou em 2-2, um resultado amargo para o torcedor tricolor, isso porque o Fluminense conseguiu virar a partida, mas cedeu o empate e marcou também um lance bem curioso. O Robinho, meio-campo do Fluminense, que fez a estreia ontem com apenas 1 minuto de jogo, isso mesmo, 1 minuto, ele conseguiu ser expulso e fazendo esse lance bem curioso nessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E deixando para o final, tivemos o clássico no estádio Newton Santos, também no Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo. Após a grande decisão da Copa do Brasil pela semifinal, o Flamengo venceu, mas ontem o Botafogo ficou com um gostinho de vingança e levou a melhor, foi muito superior ao Flamengo em campo, venceu por 2-0, 2 gols do atacante Roger, e o Botafogo segue subindo na tabela com essa excelente vitória e agora espera o quarta-feira, o tão sonhado jogo pela Libertadores, quartas de final contra o Grêmio, e os principais destaques, comentários e análises desses jogos você vai ficar sabendo daqui a pouquinho no Fora de Campo. Até a semana que vem. Valeu, até semana que vem. Esta edição do Boletim de Notícias fica por aqui. Para ouvir qualquer matéria apresentada no programa de hoje,
Basta acessar o nosso canal do YouTube, Boletim de Notícias Petrópolis, ou o site da Web Rádio SOS Vida em grupo sosvida.org.br. E outras informações estão em nossa página facebook.com/BN Petrópolis. Uma boa noite a todos. Um bom início de semana para vocês, ouvintes e internautas. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira. Boa noite. O Boletim de Notícias é produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Estácio de Sá, campus Petrópolis. Produção e apresentação, Rafael Branco e Elias Alza. Equipe, Ana Beatriz, André Holtz, Bianca Neves, Bruna Souza, Elivelton Prado, Patrick Guimarães, Richard Stoltzenburg, Tatiana Santos e Tarlen Felipe. Na operação de áudio, Rodrigo Macaxeiro. Coordenação do Núcleo de Petrópolis, professor Roberto Otto. Coordenação do Núcleo de Niterói, professor Marcelo Sozinho. Coordenação de jornalismo, professor Eduardo Jorge. Continue com a nossa programação.